irmãos, com a paz do Senhor. É mais uma noite no culto de ensino das palavras sacrossantas, palavras de Deus. Fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar nessa noite. Senhor Deus de paz, Deus fiel, estamos diante, Senhor, da Tua presença nessa noite, Jesus. Abençoa a nossa vida, abençoa todos que estão ao alcance desta palavra, manifesta o Teu poder e derrame da Tua graça que nós lhe pedimos nessa noite. Amém, Jesus. Irmãos, vamos meditar no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8, que diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Irmãos, é um texto maravilhoso e glorioso de um encontro de Jesus com um leproso, um doente. Jesus desce do monte e logo ele encontra aquele leproso. E o leproso, irmãos, ele poderia chegar tomando qualquer atitude, gritando, fazendo alguma coisa para talvez chamar a atenção de Jesus. Mas, irmãos, diz o texto que ele chega perto de Jesus adorando a Jesus. Ele chega em espírito de adoração. Ele chega com espírito quebrantado diante da presença de Jesus. Ele poderia chegar de outra forma, ou talvez de qualquer jeito, mas ele chega com o espírito quebrantado, ele chega adorando a Jesus. E Deus se compadece, irmãos, de um espírito quebrantado, de uma pessoa com o coração quebrantado, que precisa de uma resposta de Deus. Deus, ele sempre tem uma resposta, independente daquilo que a gente está esperando. Deus tem sempre uma resposta para as nossas indagações. Então ele chega diante de Jesus, ele chega adorando e ele faz uma pergunta a Jesus: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele não diz: Jesus, faz isso. Jesus opera um milagre. Ele diz: se quiseres, Jesus, tu pode me tornar limpo. Se quiseres, ó Deus. Olha que reverência a Deus. Que espírito de adoração. Se quiseres. Porque talvez Jesus pudesse dizer para ele: não, mas eu não quero. Mas ele não, ele falou: se quiseres. Porque ele tem um contato com Jesus, ele estabelece contato e ele conversa com Jesus, ele adora Jesus, mas ele diz: se Jesus quiser. E fico pensando, irmãos, que muitas vezes nós queremos obrigar a Jesus a fazer alguma coisa por nós. Porque ele é Jesus e como ele se tivesse obrigação. Não, irmãos. É com espírito de reverência, com temor a Deus. E a gente chega a Deus e diga: Deus, se quiseres, Jesus, tu opere na minha vida. Se quiseres, Jesus, tu pode fazer dessa forma. Então, o que toca em Jesus é esse espírito quebrantado, irmãos. O que toca em Jesus é que essa aproximação reverente, não é verdade? Porque a reverência, irmão, é o respeito pelas coisas sagradas. É o respeito pelas coisas santas. Ser reverente é respeitar as coisas santas. Numa geração de irreverência,
que as pessoas às vezes não respeitam aquilo que é sacro, aquilo que é santo. Não, não. Ele chega diante de Jesus e ele reverencia a Jesus. Ele chega adorando e ele chega com um espírito e um coração quebrantado e diz: Jesus, se quiseres, Jesus, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero. Olha a resposta de Deus. A pergunta dele: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Se quiseres, pode. Resposta de Jesus: quero. Olha o sim de Jesus. Por quê? Porque o jeito, irmãos, que a reverência, como ele se prostra diante de Deus, vai fazer a diferença na vida do ser humano. Que possamos, irmãos, ser reverentes nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor, ter respeito pelaquilo que é santo, porque não é coisas de homens, irmãos, são coisas de Deus. Quantas pessoas já não dão valor às coisas que são divinas? Quantas pessoas já não dão valor às coisas que dizem respeito a Deus? Mas quando esse leproso, ele verifica e ele vê Jesus, ele adora a Jesus. E ele logo faz a pergunta: se quiseres, Jesus, tu pode me tornar limpo. Se quiseres, tu pode. E aí Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então Jesus, estendendo a mão, o tocou e dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então, ele é doente, mas ele reverencia. A gente passa por uma série de coisas na vida e às vezes nos falta reverenciar mais a Deus, irmãos. Reverenciar mais as coisas que são santas, coisas que são divinas, coisas que são de Deus. Tem mais valor. Não é porque nós estamos em quarentena e estamos reunidos em nossas casas que Jesus já não serve mais, que o Evangelho já não, que as palavras de Jesus já não servem mais. Que reverenciemos as coisas de Deus, as coisas do Senhor. Eu volto a repetir, irmão, reverência é o respeito pelaquilo que é sagrado, respeito pelas coisas sagradas, coisas que são de Deus, coisas que são do céu, ao contrário de irreverente. Irreverente é aquele não, que acha tudo normal. Mas não se esqueça, na Bíblia está escrito que um dia alguém quis fazer uma festa com os utensílios do templo e Deus escreveu na parede, Jesus escreveu na parede e cortou um reinado. Por quê? Pela falta de reverência. Saul perdeu seu reino. Por que Saul perdeu seu reino? Porque pela falta de reverência, irmãos, pela falta de respeito por aquilo que é sagrado, porque Deus ordena que ele tome uma direção e ele toma outra direção, não é para sacrificar, ele sacrifica, lhe faltou um pouco de respeito pelas coisas que são de Deus, pelas coisas que são do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, que possamos ser reverentes, respeito pelas coisas que são sagradas, pelas coisas que são do céu. E eu pensando nesse texto e nesta lição desta noite, eu queria finalizar com os irmãos a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo de número 28, que está escrito assim: pelo que tendo recebido o reino, que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha, irmãos, como o escritor aos Hebreus, ele nos orienta, o reino que nós recebemos não pode ser abalado, irmãos. Retenhamos
firme a graça, o favor de Deus para nós, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Aí ele termina dizendo, por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Reverência pelo que é sagrado, reverência pelo que é santo, porque esse reino não pode ser abalado. Este é que tenhamos firme a graça e sirvamos a Deus agradavelmente com reverência, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Guarde essa palavra do Senhor no seu coração nessa noite. O leproso vai ter contato com Jesus, adorando. Ele reverencia Jesus, reverencia as coisas sagradas, reverencia a santidade de Jesus. Ele reverencia. Depois faz a pergunta e ele é curado, irmãos, e Jesus até age discretamente e Deus ali operou um grande milagre. Reverência. Guarde essa palavra de Deus no seu coração nessa noite. Lembrando aos irmãos, se inscrevam no nosso canal, irmãos. Eu peço encarecidamente aos irmãos que se inscrevam e agradeço aos irmãos que têm, irmãos, assistido essas porções da palavra de Deus que a gente tem trazido. Graças a Deus que nós, acho que juntando um bom número de cultos aqui, já estamos chegando a casa de quase 500 pessoas que já assistiram este culto, que já assistiram essa mensagem que Deus tem colocado no nosso coração. Então eu agradeço aos irmãos por estar assistindo, que Deus abençoe, e se inscreva no nosso canal, mas reverencie as coisas que é sacro, as coisas que são santas, reverencie, porque certamente Deus lhe abençoará e lhe concederá vitória. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Eu te agradeço, a Deus, por tudo, Senhor, o que tem feito. Que tu possa, Deus, nos abençoar a cada dia, manifestando o teu poder, Senhor, e derramando, Senhor, da tua graça, Senhor, que as tuas ricas e copiosas bênçãos estejam na vida de todos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Todos os irmãos podem dizer amém? Amém. Deus abençoe a vida dos amados.